Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Mia. É uma bolsa muito rápida e muito fácil de ser confeccionada. Eu gastei apenas um novelo para confeccionar ela todinha, então ela é super econômica. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. Já aproveita também e vem aqui no botão hypar. Isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal a crescer. A bolsa Mia ficou medindo aproximadamente 24 centímetros de largura por 16 centímetros de altura e ficou pesando 479 gramas. Para confeccionar a nossa bolsa, eu vou utilizar fio de 5 milímetros da marca Rebecca Fashion Premium. Essa é a cor lavanda. Agulha 4 milímetros, 2 pares de botões imantado costurável, 2 argolas articuladas de 25 milímetros, linha e agulha para a costura do botão imantado, tesoura e isqueiro para os arremates. Inicio fazendo um nozinho corrediço, já vou contar este nozinho corrediço como a minha primeira correntinha. Vou subir um total de 16 correntinhas. Feitas as minhas 16 correntinhas, eu fiquei com aproximadamente 15 centímetros de correntinha. Eu vou virar as minhas correntinhas para o lado avesso, tá? Esta aqui é o lado da frente das correntinhas, eu viro para o lado avesso, ó. Se forma estas alcinhas do lado avesso. E é aqui que eu vou fazer meus pontos baixos. Eu não vou pular nenhuma alcinha, ó. Vou vir aqui direto nesta alcinha, ó. E vou fazer um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar que eu fiz o primeiro, ficando com 2 pontos baixos, ó. Venho na próxima alcinha da correntinha, faço um ponto baixo. Eu vou pegar um marcador e marcar este ponto. Vou seguir colocando um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha, até chegar na minha penúltima alcinha, ó. Até chegar nesta alcinha. Esta aqui é a última, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na penúltima. Ó, fiz aqui os meus pontos baixos, ó, até o meu penúltimo ponto, cheguei no meu último ponto. Neste último ponto, eu vou colocar 3 pontos baixos no mesmo espaço. Então, coloco o primeiro ponto, eu vou marcar este primeiro ponto, tá? Coloco aqui um marcador. E agora, no mesmo espaço, eu coloco mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, fiquei com um aumento de 3 pontos baixos. Feitos os meus aumentos, eu vou trabalhar agora deste lado, ó, das correntinhas. Vou pegar essas 2 alcinhas das correntinhas. Então, venho aqui nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. Eu vou pegar um marcador e marcar este ponto. Agora, eu vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Até chegar no meu penúltimo ponto. Este aqui é o meu último ponto, onde eu fiz os 2 pontos baixos iniciais, né? O aumento de 2 pontos. Este aqui é o penúltimo. Eu vou fazer até chegar aqui. Cheguei no meu penúltimo ponto baixo, me sobrou o último ponto. Eu vou colocar mais um ponto aqui onde eu fiz, né, os 2 pontos iniciais, tá? Que ficou um aumento de 2 pontos. Então, vou colocar mais um para ficar 3 aqui deste lado também, ok? Igual a gente fez aqui, ó, na outra ponta. Neste último ponto, eu vou colocar um marcador também.
Finalizamos a carreira de número 1 com um total de 34 pontos. Agora, nós vamos fazer o fechamento de carreira. Eu alongo o meu fio. Eu vou vir aqui no segundo ponto, ó. Este aqui é o meu primeiro ponto, eu venho no segundo. Pegando as duas alcinhas do meu segundo ponto, ó. Inserindo a agulha aqui por trás. Puxo a minha laçada, ó, que eu alonguei, aqui para trás. Ajusto ela. E agora, nós vamos trabalhar pontos baixos centrados. Então, vou vir bem no meio do meu ponto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, porque o primeiro ponto já ficou escondido aqui, tá? Então, o ponto, ele é composto por duas alcinhas, ó. É um Vzinho. Eu vou inserir aqui, ó, bem no meio. E ao sair aqui atrás, ó, eu também saio no meio do ponto, ó. Observem que eu saí entre duas alcinhas aqui, também do lado avesso. Ok? Então, venho aqui no meu primeiro pontinho, por baixo aqui, ó, da minha laçadinha que eu joguei pra trás. Ó, saí no meio. Vou puxar uma nova laçada com o fio do novelo, ajusto. Essa que ficou aqui pra trás. Eu pego ela, né, a que ficou pra trás. Fico com duas alcinhas, fecho tudo de uma vez. Fiz o meu primeiro ponto da minha segunda carreira. Vou vir aqui no meu segundo ponto, pegando no meio dele, ó. Faço um ponto baixo. Vou vir no mesmo espaço, ó, e colocar mais um ponto baixo, ficando com um aumento de 2 pontos aqui neste ponto. Agora, eu venho aqui neste ponto marcado, ó, sempre pegando no meio, tá? Pois estamos trabalhando o ponto baixo centrado. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Vou retornar com o marcador aqui neste ponto. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim a gente vai seguir até chegar aqui na próxima marcação. Fiz os meus pontos baixos, cheguei no meu ponto marcado. Eu vou vir neste ponto marcado e vou colocar um aumento de 2 pontos baixos, tá? Então, retiro o meu marcador, faço um ponto, retorno aqui com a minha marcação. Aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto, formando um aumento de 2 pontos. Vou vir no próximo ponto, vou colocar um aumento também, tá? 2 pontos baixos no mesmo espaço. Ó, fiz 2 pontos baixos. Venho no terceiro ponto, vou colocar um aumento de 2 pontos baixos também. Então, fiz uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, ó. Primeira sequência, a segunda e a terceira sequência. Agora, eu venho no ponto marcado, retiro o marcador, faço um ponto baixo. Retorno com a minha marcação e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, na minha próxima marcação, tá? Vou colocar um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Ó, cheguei na minha próxima marcação, que é o meu último ponto, eu vou colocar um aumento de 2 pontos baixos. Eu acabei retirando os outros marcadores, tá? Porque eu decidi fazer somente 2 carreiras no meu fundo. Então, aqui no início, no primeiro ponto, eu fiz somente um ponto. Eu vou colocar mais um ponto para formar um aumento, tá? Pra gente ficar com uma sequência de 3 aumentos de 2 pontos. Eu tenho aqui uma sequência e aqui eu tenho outra sequência. E aqui eu tenho só metade da minha sequência. Eu vou colocar mais um ponto baixo aqui no mesmo espaço do primeiro para completar as minhas 3 sequências de 2 pontos baixos, né? 2 pontos baixos no mesmo espaço. Igual a gente fez aqui, ó. Aqui a gente fez 3 sequências também. Eu finalizo essa carreira com um total de 40 pontos.
E eu vou fazer somente 2 carreiras no meu fundo. Se quiser a base maior em largura, pode aumentar a quantidade de correntinhas iniciais. E se quiser ela maior em altura, é só continuar fazendo mais carreiras. Eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou o nosso fundo. Então, eu fiquei com aproximadamente 21 centímetros de largura por 5,5 centímetros de altura. Agora, eu vou seguir fazendo o corpo da bolsa. E no corpo da bolsa, eu vou trabalhar pontos baixos normais, tá? Não vou trabalhar ponto baixo centrado mais. Eu já puxei a minha laçadinha aqui para trás, para fazer o fechamento de carreira. Eu ajusto o fio. E agora, eu vou pegar esta alcinha, ó, da minha laçadinha. Somente uma alcinha. Venho aqui, ó, no avesso do meu ponto, onde se forma estas alcinhas, ó. Eu vou pegar esta alcinha do lado avesso, vou puxar o fio do novelo, formando uma nova laçada, e agora sim eu pego a alcinha que eu joguei aqui para trás. E assim eu faço o primeiro ponto da minha primeira carreira do corpo da bolsa, tá? Eu vou contar esta carreira agora como primeira carreira. O fundo a gente já encerrou, vou contar esta primeira carreira como minha primeira carreira do corpo da bolsa. Eu já vou fazer o arremate deste fio do fundo da minha bolsa, selando a pontinha aqui com a chama do isqueiro. Vou jogar aqui pra debaixo do meu ponto, tá? Pra ficar escondido aqui por baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, pego somente uma alcinha e a alcinha do lado avesso do ponto. Faço ponto baixo. Venho no próximo, sempre pegando somente uma alcinha do ponto e a alcinha do lado avesso. Faço ponto baixo. Eu vou seguir desta forma por toda a minha carreira. Vou ficar com um total de 40 pontos baixos nesta primeira carreira. Vou colocando um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Nesta primeira carreira, não vamos mais trabalhar aumentos nestas carreiras. Vamos fazer ponto sobre ponto. Ó, chego na curva onde a gente estava fazendo os aumentos, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no final da carreira. Finalizei a minha carreira, fui fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando somente uma alcinha do ponto e a alcinha do lado avesso do ponto, tá? Agora, eu vou fazer o meu fechamento, ó, inserindo a minha agulha no segundo ponto, pegando as 2 alcinhas, puxo a laçadinha aqui para trás, ajusto. Vou inserir a minha agulha aqui por baixo, ó, da laçadinha que eu joguei para trás. Puxo o meu fio, formei outra laçadinha. Agora, pego esta alcinha que eu joguei para trás, faço o meu primeiro ponto da minha segunda carreira. Agora, eu vou pegar nas 2 alcinhas da cabeça do ponto e fazer o ponto baixo, ó. Vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Sempre pegando as 2 alcinhas, ó, da cabeça do ponto. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos normais, tá? Não vamos trabalhar mais centrados. E assim, a gente vai seguir
até a carreira de número 11, tá? Vou fazer 11 carreiras para o corpo da minha bolsa, sempre repetindo esse padrão de ponto baixo em cima de ponto baixo, se mantendo com 40 pontos em cada carreira. E o fechamento de carreira vai ser o mesmo que eu acabei de fazer com vocês aqui na primeira carreira do corpo da bolsa, tá? Se tiver alguma dúvida referente ao fechamento de carreira, retorna, tá, o vídeo nesta parte para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizei as minhas carreiras, tá? Sobre um total de 11 carreiras. Eu vou medir para vocês ver o tamanho que ficou de altura. Ó, eu fiquei com 14 centímetros de altura. Eu vou cortar o meu fio e fazer o fechamento da minha última carreira, carreira de número 11. Então, cortei o fio, puxei todinho do ponto, venho no segundo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto, puxo o meu fio aqui para dentro da minha bolsa. Agora, eu venho no último ponto, pego esta alcinha que se forma do lado avesso, e somente uma alcinha do último ponto. Puxo o meu fio aqui para dentro. E assim a gente formou aqui a cabeça do primeiro ponto, tá? Passo entre os pontos e selo com a chama do isqueiro. Agora, nós vamos dar início à aba da nossa bolsa. E para fazer a aba, eu vou dobrar a minha peça ao meio. Dobrei a minha base ao meio, eu tenho 40 pontos no total na minha última carreira. Então, vou dividir por 2, tá? Vou marcar aqui o ponto da lateral. E marco este outro ponto da lateral. Então, vou ficar com 20 deste lado e 20 do outro. Eu vou conferir aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para mim ter uma base onde eu vou iniciar a minha aba, eu fiz estas marcações, tá? Eu vou pegar o meu fio, faço uma laçada e eu vou iniciar a minha aba um ponto depois da minha marcação, tá? Então, minha marcação está aqui, eu vou iniciar aqui. Inicio pegando as duas alcinhas do meu ponto, puxo, vou fazer um baixíssimo neste primeiro ponto, ó. Passando esta alcinha que a gente acabou de puxar por dentro da alcinha que a gente fez para iniciar a carreira. Laço, venho no próximo ponto, trabalho um meio ponto alto. No próximo ponto, vou trabalhar um baixíssimo, já aproveito para esconder este fio. Laço, no próximo, trabalho um meio ponto alto, ó. Puxo o fio, fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez com o fio do novelo. No próximo, um baixíssimo. No próximo, um meio ponto alto. E assim eu sigo até chegar aqui, ó, um ponto antes desta marcação. Fiz os meus pontos, tá? Intercalando um ponto baixíssimo com meio ponto alto, até chegar aqui, ó, antes da minha marcação, eu fiquei com um total de 19 pontos, tá? Na carreira. Faço correntinha, viro o trabalho, vou pular a correntinha, venho no primeiro ponto, fazendo um baixíssimo. Laço, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. E assim a gente vai intercalando um baixíssimo com um meio ponto alto. Até o final da carreira. Estou chegando aqui já no final, tá faltando 2 pontos para finalizar, tá? Vou fazer meu meio ponto alto,
Ó, e aqui, ó. E aqui a gente vai fazer o baixíssimo, tá? Pegando as duas alcinhas do ponto, ó. Faço o baixíssimo. Eu já vou aproveitar para fazer o arremate deste fio, selando a ponta com isqueiro. Vou jogar aqui para debaixo do meu ponto. E agora eu vou seguir para minha terceira carreira, tá? Da mesma forma que a gente fez as duas primeiras carreiras da aba. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo correntinha, venho no primeiro ponto, ó. Faço baixíssimo. Laço, faço meio ponto alto. Venho no próximo, baixíssimo. Eu vou seguir desta forma, sempre intercalando estes pontos na carreira, Até a carreira de número 17, tá? Eu vou fazer 17 carreiras na minha aba. Então, vou subir aqui as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizei as minhas 17 carreiras, tá? Da minha aba. Eu vou fazer uma correntinha, cortar o fio e fazer o arremate, tá? Se vocês quiserem fazer um acabamento com pontos baixos ao redor da aba, vocês podem fazer também, tá? Como esse ponto ele já deixa bem retinho, ó, aqui as laterais da aba, eu não vejo necessidade de fazer este acabamento, mas se vocês quiserem fazer, pode fazer, ok? Eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou a minha aba. Ó, vou medir da primeira carreira até a última carreira. Eu fiquei com 19 centímetros de aba, tá? Eu vou fazer aqui o meu arremate, escondendo o meu fio final entre os pontos. Agora eu vou fazer a costura dos botões imantados, tá? Eu vou utilizar esses botões de 14 milímetros, que é o que eu tenho no momento, tá? Eu tenho um de 18 milímetros, mas eu só tenho um. E eu quero colocar 2 botões em cada lado aqui da minha aba, tá? Para ficar um fechamento mais firme. Então, vou pegar esta parte mais fina do meu botão, tá? É um botão costurável. Vou costurar aqui na aba, né? As duas partes mais finas. E esta parte mais grossa, eu vou costurar aqui embaixo, tá? Eu gosto de costurar primeiro a parte mais fina, para depois centralizar a parte mais grossa aqui embaixo. Então, vou costurar esta parte fina do meu botão, já tô com agulha e linha para fazer esta costura. Vou ver mais ou menos onde eu vou posicionar. Vou posicionar aqui, tá? Nesta carreira. Vou posicionar aqui, ó. Vou posicionar aqui, nesta carreira. Insiro a minha agulha aqui no ponto, insiro no ganchinho. Insiro novamente aqui no ponto, insiro no ganchinho. E assim eu vou passando, ó, várias e várias vezes, até eu ver que tá bem firme a minha costura. Vi que está bem firme a costura, eu vou atravessar, ó, entre os pontos e vir para o próximo ganchinho. Então, venho aqui para o segundo ganchinho. E repito o processo de pegar aqui entre os pontos e passar no ganchinho. Passo entre os pontos, saio aqui no meu ganchinho para fazer a minha costura, tá? Então, vou repetir esse processo em todos os ganchinhos, até chegar aqui no ganchinho inicial, onde eu vou fazer um nozinho, né, com a ponta do início e com a ponta do final, para fazer o arremate da minha costura. Ó, cheguei aqui no meu último ganchinho, eu vou atravessar, chegar aqui no meu primeiro ganchinho, onde eu iniciei a costura, né, onde tem a ponta do início.
Vou amarrar a ponta do início com a ponta do final para fazer o arremate, tá? Faço aqui vários e vários nozinhos. Depois passo essas pontas entre os pontos da minha bolsa, né, da minha aba, para fazer o arremate. Primeiro botão costurado, vou repetir este processo de costura aqui no meu segundo botão, tá? Então, centralizo aqui com este botão. E inicio a costura da mesma forma, tá? Repito todo o processo de costura do primeiro botão. Costurada a minha segunda parte do botão, agora eu vou centralizar a parte mais grossa do meu botão desta forma, ó. Eu vou deixar preso aqui na parte mais fina, esse aqui também. Eu coloquei um tecido dentro da bolsa para ficar melhor de fazer o ajuste da aba. Ó, vou ajustando a minha aba, verifico se não está torta. E agora eu puxo o meu botão, ó, a parte mais grossa, com auxílio do meu dedo, ó. Puxei, já sei onde eu tenho que costurar esta parte mais grossa. Vou pegar a agulha e linha e fazer a mesma costura que fiz ali no botão em cima, tá? Atravesso entre os pontos e atravesso no ganchinho do meu botão. Só que essa parte de baixo ela é um pouquinho mais complicada de costurar, tá? Então, vou repetindo este processo, né? O mesmo processo de costura que eu fiz nos botão da aba. Quando finalizar esse botão, vou vir aqui para o próximo botão, vou centralizar também, tá? Igual eu fiz com o primeiro botão deste lado e vou fazer a mesma costura, ok? Então, vou adiantar a minha costura do botão e já retorno com vocês para a gente dar início à nossa alça. Agora, nós vamos dar início à nossa alça. Eu vou subir um total de 60 correntinhas. Feitas as minhas 60 correntinhas, eu fiquei com aproximadamente 54 centímetros de correntinha. Agora, nós vamos virar as nossas correntinhas para o lado avesso e trabalhar nas alcinhas que se formam. Vou vir aqui nesta primeira alcinha, vou fazer um baixíssimo. Venho na próxima alcinha, faço um baixíssimo. E assim eu vou seguir por toda a extensão da minha correntinha, tá? Colocando um ponto baixíssimo para cada alcinha da correntinha. Fiz pontos baixíssimos por toda a extensão das minhas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui nessas alcinhas que a gente ignorou das correntinhas, tá? Então, vou vir aqui, ó, nesta alcinha e vou fazer baixíssimo, fazendo a curva para vir aqui do outro lado das correntinhas, ó. Venho na próxima alcinha. Vou ajustar aqui meu fio, que ficou um pouco folgado. Venho na próxima alcinha, faço baixíssimo. Venho na próxima, faço baixíssimo. E assim, eu vou seguir até chegar aqui, ó, onde eu iniciei o meu primeiro ponto baixíssimo. Pego somente uma alcinha, faço baixíssimo. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Eu vou cortar o fio. Puxo o meu fio todo do meu ponto, ó. Vou inserir a minha agulha no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, ó, pegando as duas alcinhas. Puxo meu fio aqui para cima.
Agora eu vou vir no último ponto baixíssimo que eu fiz. Insiro a agulha pegando somente esta alcinha. Puxo meu fio aqui para trás. E assim a gente fez o fechamento, tá? Agora é só passar o fio do início e do final entre os pontos e selar com a chama do isqueiro para fazer o arremate. Finalizei meus arremates. Agora eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou a minha alça. Eu fiquei com aproximadamente 49 centímetros de alça. Finalizei a minha alça, já apliquei aqui na minha bolsa, tá? Com argolas articuladas, apliquei aqui na lateral da bolsa, ó, do outro lado também, e coloquei aqui nas pontinhas da minha alça. Vou abrir aqui para vocês verem como que ficou os botões imantados, tá? Eu coloquei aqui um tecido, ó, fica assim, aberto. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe para que chegue em mais pessoas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Então, até a próxima videoaula. Tchau!